Você já imaginou como funciona a mente, a cabeça de alguém que escreve poemas, de alguém que é escritor, tem livros, escreve, tem toda a formação, a graduação em jornalismo, tem também a graduação em direito, faz letras para as músicas, é contista, porque escreve contos, e também é crítico. Dá para imaginar um canal seletor onde você vai virando para decidir qual deles que você vai estar atuando naquele momento? Mas você hoje que está nos assistindo aí no canal do YouTube, está nos ouvindo no podcast, vai ter a oportunidade de conhecer como um profissional de letras tão grande nesse sentido funciona. Nós vamos conversar com o carioca Tanucy Cardoso e ele já vai começar nos contando como que ele faz para fazer essa mudança, né? Quando ele resolve ser poeta, quando ele resolve ser letrista, como é que ele faz essas mudanças e se isso não é uma confusão quando ele está produzindo. Como é que funciona isso para você, Tanucy? Oi. Na minha cabeça, eu sou uma coisa só. Dentro dessas todas as possibilidades, eu sou realmente um poeta. E procuro ser poeta em cada uma dessas atividades, certo? Eu comecei com a poesia, eu acho que já na minha infância, né? Na minha infância para a adolescência, vendo o meu pai, que era um nordestino, falando poemas. Ele sabia de cor poemas de Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, poetas daquela época dele, e eu achava aquilo admirável. Então, a coisa da oralidade já começava por ali. E também minha mãe gostava muito de cantar, então ela cantava. Então, a minha poesia, que é uma poesia bastante lírica e sonora, começa já nessa questão ambientada na minha infância, vendo meu pai, ouvindo minha mãe. Depois, mais tarde, na adolescência, eu conheço Vinícius de Moraes, começo a ler Vinícius de Moraes, e aí eu passo a entender o valor literário do que é ser poeta verdadeiro, um poeta que sabe que é uma profissão, que poeta é uma profissão. As pessoas pensam, o que você faz? Eu sou poeta, eu escrevo poesia, eu escrevo livros, e é um trabalho bastante árduo, inclusive. E a questão das outras profissões, o contista é um escritor, né? Óbvio, e tem um outro viés diferente da poesia, porque eu não posso ser extremamente poético quando eu sou um ficcionista, para que as coisas não se mesclem muito e o drama da ficção se torne algo meramente literário, né? E a questão, eu fiz faculdade de jornalismo e trabalhei pouco tempo em jornalismo, e trabalhei algum tempo como freelancer, comecei no JB, Jornal Brasil, trabalhei no Jornal de Niterói, Fluminense, mas eu fiz concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? E quando eu fiz concurso para o Estado para ser escrivão no tribunal, eu teria que fazer uma faculdade de Direito para conseguir me aposentar como escrivão. Então, com quase 40 anos, por aí ou mais, depois de eu ter feito faculdade de jornalismo, eu fiz a faculdade de Direito. Só que na faculdade de Direito eu só poderia ser bacharel. Eu não poderia nem prestar prova da ordem, porque eu era um funcionário público do Estado no Poder Judiciário. Quando eu me formei, como eu me aposentei, a mim não me interessava mais exercer a profissão de advogado, né? Então, eu só fiquei com a minha poesia, porque eu já tinha um nome no meio literário, já era conhecido, já vivi, já poderia, além do meu salário de escrivão, eu poderia exercer tranquilamente a minha literatura, que é o que me interessava, a minha poesia. Então, eu caminhei por aí, né?
Agora, entre a questão do trabalho, porque você, se não era jornalista, né, estava lá exercendo essa função do concurso. E você nos contou aí essa questão de começar muito cedo, né, muito criança. Quando de fato assim veio esse impulso e você lá fez os seus primeiros rabiscos, que surgiu essa questão, né, você pode dizer que foi um poema, que foi uma poesia, que imagino que seu pai, como nordestino, tem essa questão talvez do cordel muito arraigada, às vezes até sendo de repente um repentista, ou então aquela pessoa que declama, né? Eu estou nessa história da poesia desde os anos 60, né? Dos anos 70, naquele boom da poesia marginal, uma poesia independente, com muita performance, muita coisa de palco, teatral, naquele desbunde mundial, né? Do rock, do punk. Então, a poesia, naquela época, quando eu comecei, com o meu primeiro livro, vou até te mostrar aqui, se chamava Por favor, né? Desintegração, é o nome do livro. Era um livro que todo mundo fazia na base do mimeógrafo, né? Mimeógrafo, as pessoas nem sabem o que é mais mimeógrafo. Né? Só os E grampeavam, né? Grampeava. Era todo um livro feito manualmente, artesanalmente. Praticamente 90% dos poetas daquela época, dos anos 60 e 70, trabalhavam assim. Era uma poesia muito rápida, porque vivíamos uma época de ditadura, então as performances no meio da rua poderiam ser paradas por policiais e a gente ser preso, como o Nicolas Berg foi preso naquela época, Nicolas de Brasília e tantas outras pessoas, amigas nossas. Eu tenho até nesse livro aqui um poema que eu fiz com o Nicolas Berg nessa época. Eu queria ler, posso ler, já que a gente falou dele? Por favor. Vou ler inclusive, aqui. Eu quero, sim, por gentileza, leia. E na sequência, Tanucci, entre ser poeta lá na ditadura, né, nessa época que você, vou dizer felizmente, porque eu acho que você também é aquela questão de viver a história, né, de conhecer hoje um país que é bem diferente daquele que você começou seus poemas, né? Que aí depois do poema, do que você leu o poema, conta pra gente. Eu não estou vendo aqui. Não mudou? Não. Nós vivemos uma época, nós não, né? Não, o mundo todo vive nesse momento uma história muito difícil. Nós estamos vivendo uma história muito difícil com relação à liberdade, com relação à liberdade de expressão, com relação ao terrorismo, com relação a várias coisas assim. Então, eu acho que quando a poesia daquela época já era uma poesia política, porque tudo que a gente faz é político, né? As pessoas dizerem, eu não sou político, eu não gosto de política, é uma bobagem, porque esse programa aqui que nós estamos fazendo é um ato político, ato de liberdade, ato de colocar as nossas atitudes, nossas expressões a limpo, nosso pensamento, isso é um ato político, né? Então, nós estamos fazendo política até na hora de mudar de uma rua para outra, saber se vai para a esquerda ou para a direita. Então, o tempo todo nós estamos vivendo isso. Eu não estou achando o poema aqui, uma pena, não me lembro qual foi. Acho que foi no livro. Acho que foi no Beco com Saídas. Vou tentar rapidinho ver aqui. Eu acho, se não achar, eu vejo depois. Enquanto você está procurando, Tanucci, e aí você já mostrou 3 para a gente, já citou 3 nomes, como é o processo de titulação? Né? Porque você, como jornalista, você traz um pouco isso do jornalismo, não traz nada, porque eu já percebi que seus livros eles têm títulos assim, que dá para a gente brincar, questionar, mas por que Beco com Saída, né? Você tem outro que é Boca Maldita. Como é que é isso? Como é que vem a titulação? Vou tentar te explicar. O Boca Maldita é esse aqui. Por exemplo, Boca Maldita foi feito na época dos anos 70, 80, justamente nessa época de transgressão, né? A época que a gente queria, porque queria terminar com a ditadura,
E naquela época surgiu um movimento muito grande aqui no Rio de Janeiro, em algumas outras capitais, que era o do poema pornô, né? Que foi um movimento grande aqui na praia, no Rio de Janeiro. Teve até um movimento das pessoas andarem nuas na praia de Ipanema, naquela época da ditadura. Foi um movimento muito grande. Então, havia essa questão da poesia pornô, daí talvez o meu título, Boca Maldita, nesse livro, entendeu? Porque tem muitos poemas nesse sentido, bem pesados mesmo, bem sexuais, sensuais, enfim. Não só, né? Mas tem muitos. E fazia muito... Será que você foi um precursor da poesia erótica? Não, a poesia erótica sempre existiu, né? Sempre existiu o erotismo. Aliás, havia uma grande discussão nessa época sobre a questão do erotismo e da pornografia, né? Que há uma grande diferença, né? A pornografia é aquela coisa do sexo pelo sexo, da coisa... E o erotismo não mostra, é mais para inventar o que é, e fazer a gente pensar sobre o sexo, não o sexo em si. É diferente. Seria o instigar, né? Instigar, né? Instigar. Eu gosto muito mais de algo sensual do que, em termos literários, do que algo muito explícito. Não tem nada a ver. Mas esse foi o Boca Maldita. E o Beco com Saídas já foi antes, foi realmente na época da ditadura muito forte, e eu quis brincar, porque, apesar de a gente estar num beco, sempre haveria saída. Entendeu? O título é uma metáfora em relação a isso. Nós estamos num beco, mas acreditem que há saídas para esse beco. E né? Qual foi o primeiro poema que você escolheu aí para a gente conhecer? Eu vou ler um poema, se você me permite, que vai sair no meu próximo livro. Permito demais. Que foi gravado, que foi publicado agora na Espanha, nas Ilhas Canárias, que ainda não foi lançado aqui no Brasil ainda. E tem um poema que eu fiz, eu queria dedicar, inclusive, essa live, se você me permite, para o grande Antônio Cícero, né, que nos deixou. E eu tenho um poema dedicado para ele, que vai sair, que está nesse livro, que se chama Poema sobre uma Nota de Falecimento, a Antônio Cícero. Antônio Cícero morreu aos 79 anos, no dia 23 de outubro de 2024, em Zurique, Suíça. Poeta, filósofo, letrista, professor, escritor e pensador, membro da ABL, morreu de eutanásia, de Alzheimer, de sofrimento. Ficam a tristeza e o julgamento de quem nunca morreu um dia na vida. O mundo é muito mais complexo, ele dizia, e é. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, disse o amigo. Antônio Cícero morreu. Não desejou, mas quis. Silêncio, por favor. A morte de um poeta faz barulho no coração de Deus. Ainda que ele não saiba, não acredite. Um poeta morreu. Nada mais importa. Escutem calmamente o que ficou, seus versos a ecoar nos ares das canções. Lembrem com cuidado o carinho de sua voz a explodir em poemas, livros, signos, símbolos de inteligência, afeto e amor. Esse sentimento tão vasto, tão justo, tão dignamente alcançado por ele, seguro nas mãos do outro. Antônio Cícero morreu, livre e em paz. Guardá-lo como se guarda um poema, iluminando tudo. Antônio Cícero. E quanto tempo você levou para fazer esse poema? Cara, geralmente eu demoro para escrever. Eu demoro porque um poema é a questão que a gente sempre, as pessoas sempre perguntam, a questão se veio como uma coisa inspirada, se é só uma inspiração ou se é um trabalho.
todo o trabalho de um poeta que se preze tem que ser trabalho, não só inspiração, né? Você tem que se debruçar sobre o poema, sobre o texto, e refazê-lo, e recriá-lo, e rasgá-lo, e começar tudo novamente. É um trabalho árduo, é um suor, né? Não é só a inspiração. Então, eu costumo dizer que a poesia está sempre ali, em todos os lugares. Em todos os lugares há poesia, mas o poema só pertence ao poeta, porque aquilo que é poesia para todo mundo, aos olhos do poeta, tem que virar, além da poesia, algo de refeito, só para os olhos dele, e para depois repassar para os olhos dos ouvintes, dos leitores. O verbo do poeta é refazer, é burilar, é trabalhar. A gente pode dizer, Tanucci, que o poeta é uma pessoa, é um sujeito, uma sujeita atormentado pelas palavras. Assim, você está, às vezes, sei lá, no banho, dormindo, você acorda, tem insônia, porque aquelas palavras querem ganhar vida, elas ficam ali numa estrofe pronta, num tema, às vezes, uma situação que você vislumbrou no cotidiano. O Murilo Mendes diz que a poesia sopra onde quer, né? Onde quer onde menos a gente espera, ela sopra, né? O Borges dizia que a poesia está ali, à espreita, pode saltar sobre nós a qualquer instante, o Borges falava. E é verdade. Não tem hora, não tem momento para que uma palavra surja do nada e te instigue a tornar um texto, uma narrativa, uma prosa poética, um poema, alguma coisa. É sempre assim. Mas é isso que a gente chama de inspiração. Mas ao poeta o que interessa não é só a inspiração, é transformar essa inspiração em poema, em trabalho, em uma obra que vá além do que é comum para os olhos das pessoas, né? Eu costumo dizer sempre que a poesia pode ser entendida como olhar, como observar, como ver, imaginar, sonhar. Mas o poema tem que ser escrever, reescrever, rasgar, refazer, burilar, mexer. Isso é o trabalho do poeta, né? Então, você me pergunta se demorou... No caso dos temas, então, Tanucci, a gente pode dizer ou identificar o Tanucci com um tema, por exemplo, vamos dar aqui supor, o Tanucci é o poeta do amor, ou, sei lá, o Tanucci é o poeta político, ou ele é o poeta da crítica. Enfim, você está ligado a uma questão específica ou não? O Tanucci trabalha a diversidade de uma forma geral. Não, eu tenho alguns temas essenciais, acho, na minha poesia. Primeiro que eu me acho um poeta existencialista, né? Os meus temas estão sempre ligados à vida, à questão do homem, do outro, da empatia, do estar aqui, né? E o que está em relação ao depois da vida. Então, meus poemas estão sempre falando do tempo, do amor, do homem. Acho que são esses temas essenciais, além da coisa cotidiana, naturalmente, né? do nosso tempo, que eu acho que um escritor tem que ser um escritor do seu tempo, tem que falar a voz do seu tempo, né? Das coisas que estão ao seu redor e das coisas que transcendem ao tempo, né? Que é a própria vida, o existir, as questões amorosas, as questões sobre Deus, do tempo e da morte. Se não é o processo do viver, é o processo do conviver, então, pelo que você está falando. Com certeza, da convivência, né? Conviver quer dizer viver junto, viver com a vida, viver com o outro, né? E a mesma coisa da paixão, da compaixão. O que é a compaixão? É ter paixão, viver com paixão, né, pelo outro. Eu acho que minha poesia beira por aí. Andaram uma época até me dizendo que eu era o poema da morte, porque a morte era um tema, ainda continua sendo. Quanto mais quando a gente vai chegando a uma certa idade, a questão da maturidade, o que a gente enxerga na frente é sempre a finitude, né? E isso é muito presente na minha obra, muito presente. Eu tenho um poema
eu acho que eu posso dizer aqui, né, que virou uma espécie de clássico meu, que as pessoas sempre me pedem, é um poema muito forte, mas, ao mesmo tempo, é um poema esperançoso. Ele fala da morte, o título é As Mortes, mas ele fala da morte como uma espécie de renascença eterna. A gente vai estar sempre aqui. Quando o primeiro amor morreu, eu disse, morri. Quando meu pai se foi, coração descontrolado, eu disse, morri. Quando as irmãs mortas, a tia morta, eu disse, morri. Depois, a avó do norte, os amigos da sorte, os primos perdidos, o piquinês, o siamês, morri, morri. Estou vivo. A poesia pulsa, a natureza explode, o amor me beija na boca, um Deus insiste que sim. Sei não, acho que só vou morrer depois de mim. Esse é um poema às mortes. Aproveitando que você está falando das mortes e puxando essa questão que ela vem de uma intensidade, né? Você navega intensamente por dentro de você, e a gente pode dizer que o poema em geral, isso, Tanusi, essa externalização de coisas que estão muito lá, presas, arraigadas, ou incomodando, ou nos fazendo mal, né? Por exemplo, essa questão da morte, né? Quando você fala, eu morri porque, né, meu pai morreu, minha tia. A gente pode dizer isso, né? É isso no seu caso? Eu só acredito nisso. Eu só acredito que o poema é uma espécie de explosão interna, sabe? Daquilo que está dentro da gente e que, de alguma forma, tem que explodir para a gente colocar no papel, senão a gente morre. Entendeu? Por isso que eu digo que o poema sempre salva. A poesia, a arte sempre salva. Né? Já dizia Dostoiévski lá atrás. Então, a arte salva não só a quem lê, ou a quem viu, ou a quem apreciou, mas principalmente a quem escreveu. Esse poema As Mortes, por exemplo, eu tenho três histórias que me emocionam, né? Porque uma vez eu recebi uma carta de uma senhora que eu nunca vi, nunca não conheço, na época da carta, né, das cartas, que esse poema é de 2000, e ela me dizendo, me agradecendo, porque ela tinha perdido uma filha, ou um filho, não me lembro mais, e que ela olhava, lia esse poema todos os dias antes de dormir, como uma oração. Né? Uma outra pessoa, um poeta também, que eu não conhecia à Não é o época, poema As Mortes, não, As né? Mortes, Ela Sério? lia, certo. Ela olhava, ela lia esse poema como se fosse uma oração para poder sobreviver à morte do filho e da filha, ou da filha. E um outro poeta também disse que ia cometer suicídio, cara. E por esse poema ele não cometeu, porque ele sabia que a vida continuava e que ia morrendo todos os dias. Porque a gente está aqui para suplantar os obstáculos. Né? Os obstáculos existem para serem suplantados. Mas Né? vamos fazer uma pausa aí. Tá. E quando você leu o que essa pessoa. Eles te mandaram escrito ou eles te falaram? Então, um foi por mensagem de Facebook naquela época, eu não me lembro, e-mail, eu não me lembro. E a outra veio por carta. Eu tenho Mas essa carta por como mim. foi receber isso? Porque isso é tão intenso quanto é Muito, intenso o seu poema. com certeza, eu fiquei extremamente comovido e me fez pensar como a gente não sabe a responsabilidade do que a gente escreve. A gente não tem essa noção de como toca o outro, daquilo que aparentemente pode só ser um prazer para a gente, né? Essa coisa de você colocar uma estrela no mundo, você não sabe como essa estrela está brilhando no outro ou não. Né? É uma coisa muito, muito difícil, muito linda e muito
estranha e perigosa, porque, ao mesmo tempo que eu posso escrever uma coisa que te toque a ponto de você se salvar, eu também posso, sem querer, tocar num ponto de uma pessoa que possa transformar essa pessoa em alguma coisa ruim. A gente não sabe. O que não tem controle, é o que você está Não falando. A tem gente não controle. sabe aonde. Mas A gente não tem controle sobre o que a gente escreve. Com o que você falou em relação à finitude. Porque, pensa, né, você enquanto poeta, você enquanto escritor, né, essa arte do domínio das palavras, porque isso é um legado. E esse legado que você deixa, né, quantos livros você escreveu, vai te propiciar a infinitude. Né? E você já passou, né, por isso, já refletiu sobre isso? Não, é mais ou menos o que eu escrevi no poema do Antônio Cícero. A gente tem que guardar ele, né? E que a poesia dele vai continuar iluminando tudo. A morte de um grande artista, o artista morre fisicamente, mas a coisa dele está aí, o Drummond está aí até hoje, sendo repetido nas redes sociais, né? Então, ele está vivo de alguma forma. A palavra dele está vibrando, né? Então, a palavra do artista, né? Aí uma Elis Regina da vida, até hoje, tocando e sendo amada e sendo ouvida. Então, a palavra do artista vibra eternamente. Isso é uma coisa que talvez o artista nem sinta, nem saiba dessa força que ele tem de como essa tocar noção, o outro. Essa noção exata dessa, né, infinitude que você falou, é isso mesmo. E eu queria aproveitar essa questão da infinitude e toda essa sua experiência, né, essa sua carreira de um tempo tão grande, né? Vamos imaginar, você falou que lá dos anos 60 para cá, como é que a gente tem como dividir a poesia assim? Será que você se arriscaria a falar, tivemos uma década de X, de Y, de poemas isso, poemas aquilo, porque mas você, né, é uma questão que pode falar da questão da história, né? Do poema, da história da poesia. Eu posso arriscar dizendo que depois da poesia marginal, né, dos anos 60, 70, 80, a poesia voltou muito forte nos anos 2000, com a presença dela nos palcos, nas performances, nos saraus, que essa palavra sarau, na minha época, era até ridícula. Hoje em dia, todo mundo faz sarau, todo mundo está no palco, quer falar, recitar poesia. Então, eu acho que porque o sarau, só fazendo um preâmbulo aí, o sarau lá atrás ele era uma coisa muito ligada ao culto que as pessoas... A elite, ao poder. E o sarau lá embaixo, né? Não era sarau. E houve um resgate, né, do sarau de uns anos para cá. Houve resgate não só do sarau, como da palavra, né? A palavra essencial, com música, né, com performance, com leituras de poesia. Então, depois dessa coisa da poesia marginal até os anos 80, me parece que, com as redes sociais, a poesia visual cresceu muito, muito. Existe um grande nicho de poesia visual, né? Com clipes, com poemas gráficos mesmo, muito, que o Tchelo de Barros, por exemplo, é um grande... que não é só do Augusto de Campos, né? Do Haroldo. Ultimamente, nos últimos anos, tem poetas deslumbrantes, falando nas coisas gráficas e visuais, né? E muito pela rede social, que aconteceu com a rede? Você tem que ser visto, tem que ser lido, tem que ser... Porque o livro ficou uma espécie de apêndice da literatura. Não é todo mundo que pode comprar livro. Então, como é que... O disco aconteceu a mesma coisa, né? Ninguém mais pode comprar um LP, que agora virou uma coisa rara. O nego faz 3 LPs, 4 e vira R$1.000 cada LP. Então, voltou-se para Spotify, ou para shows, enfim. No livro aconteceu a mesma coisa. Mudou-se um pouco a questão de todo mundo ter um livro na mão,
para vender, como na época dos anos 70, 80. As livrarias aumentaram muito, e agora voltou-se novamente ao poeta querer fazer livro e de qualidade visual. Não é um livro qualquer como era nos anos 60, 70. Hoje em dia, o visual faz parte de todo bom poeta, bom escritor, porque a capa também vende. O livro voltou a ser o que sempre foi, um negócio, é um objeto rentável. Isso mudou com toda a questão digital. Só para a gente fechar essa linha histórica que você fez, anos 80, anos 90, anos 2000, né, virando aí o século, há alguma coisa que você marcaria, que você destacaria? Essa questão, por exemplo, dos haikais, isso é novo, isso não é novo, assim, isso surgiu um tempo depois lá, né? Isso é legal, interessante. Essa questão da poesia metrificada. Duas coisas aconteceram muito importantes e que influenciaram na poesia. O rock e o tropicalismo no Brasil. A linguagem do rock influenciou a linguagem mais moderna e solta da poesia. E o tropicalismo, com Caetano, Gil, virou a cabeça de todo mundo também. Então, não há hoje um poeta que não tenha sido influenciado por Caetano, por Gil, no rock com Cazuza, Renato Russo, todo mundo. Obviamente que o que interessa para um poeta é ter a sua voz própria. Para isso, todos nós estamos aqui. E isso é uma coisa importantíssima, porque todos nós queremos ser conhecidos pela nossa própria voz. Mas essas influências existem o tempo todo, né? Nós todos somos influenciados por tudo, pelo cinema, muito, pelas artes plásticas, né? Na poesia visual, principalmente, e a gente é influenciado por tudo, e é muito bom isso. Eu não acredito que alguém consiga dizer que não tem influência nenhuma. Não existe essa possibilidade. Nós somos influenciados o tempo todo. O que acontece, então? O que a gente faz dessa mistura de influências? De rock, de cinema, de teatro, de TV, de futebol, de tudo que a gente vê ali. A gente tem que procurar o nosso caminho. Esse é o grande barato de quem escreve. Eu quero ser conhecido como essa poesia do Tanucci. Né? O X quer ser conhecido como a poesia do X. Mas, para isso, tem que ter muito trabalho. Né? É muito trabalho, é muita leitura. Né? Deixa eu pegar uma carona na sua leitura, eu quero voltar na voz que você disse. Tanucci, como eu encontro, né, como poeta, a minha voz, ou como escritor, e quando eu sei que eu tenho essa voz? Difícil dizer isso, né? Eu acho que você mesmo vai ter que entender que o seu trabalho é o teu trabalho, para o outro entender. Né? Por exemplo, quando começaram a me dizer que você é o poeta da morte, só fala da morte, eu falei, alguma coisa está errada, porque não é só isso, minha poesia não é só. Eu posso ter poemas mais conhecidos falando sobre isso, mas minha voz não é a voz de um poeta que fala da morte, como Augusto dos Anjos ficou conhecido por aqueles poemas escatológicos, vamos dizer assim. Não, meus temas são temas universais. O que me caracteriza, o que é a minha poesia ou não, aí só o futuro vai dizer, né? Só você, os grandes críticos trabalhando em cima da tua poesia. Eu não consigo dizer por que eu sei que eu tenho uma voz, se eu tiver uma voz, né? Eu sei que eu sou influenciado... Então, um novo poema? Vamos. Mais um. Olha, para não ficar conhecido como morte, vamos pegar um outro que tem um outro tema. Vamos. Eu tinha separado uns poemas, vamos ver. Vamos falar de amor, então? Aí a escolha é sua, estamos aqui para te ouvir. Estou sugerindo que seja um outro de não morte, porque senão depois as pessoas vão escrever lá nos comentários. Como que eu não vou conhecê-lo como um poeta da morte? Ele leu vários poemas só de morte na entrevista. Vou ler um poema de amor que se chama Viagem. Que o amor é assim mesmo, hoje perto,
amanhã distante, caminhando para o tempo da paz. E como se anda por lugares vãos. Hoje fica, amanhã não fica, que hoje é cedo e amanhã é tarde. Amor é característica do incrível. Ri, amanhã chora, depois nem ri, nem chora. É sempre uma vontade de ficar, mas sempre um adeus para as estradas. E não adianta sofrer, que a dor de amar nem é dor, é somente uma paz mais intranquila. Hoje ele manda carta, amanhã cartão, depois bilhete, depois telegrama, e desaparece sem mais notícias. Que o amor é assim mesmo, e nem adianta. Ele mesmo dá, ele mesmo tira, numa corrente imensa e inconstante de alegria, prazer e sofrimento, num sonho mal sonhado e incolor, numa completa inconsciência de si mesmo. Faz poesia. Amanhã é notícia de primeira página em jornal sangrento. Que o amor é céu e inferno. E resta o consolo de que, se assim não fosse, não seria amor. Isso é um poema. Uau! Impressionante. Eu até queria aproveitar isso para perguntar o seguinte: essa questão do viajar, você tem livros de contos aí também para a gente conhecer alguns? Que Não, quiser... eu só tenho contos soltos, premiados, mas um livro de contos inteiro ainda não tenho. Se não chegou a escrever livros de contos específicos. Não, tem eu tenho alguma... vários contos, mas eu não tenho assim, nenhum. Você está com algum projeto para contos ou por ano acaso que vem, por aí? Ou por aí? Mas tem alguma coisa para este ano? Poemas ou outras coisas? Eu tenho esse livro que saiu na Espanha, chamado O Tempo, novamente o tempo aí, O Tempo sobre os Telhados, e um outro que deve sair esse ano. Olha o título, Tempo sobre os Telhados, olha. Sobre, né? Sobre. E o outro que deve sair esse ano, que tem a Susana Vargas, está escrevendo um texto, o Adriano Spínola escreveu também um texto, se chama Absurdo Coração. Absurdo Coração. É um livro que deve sair esse ano ainda, se tudo der certo. Entendeu? Você tem um processo de produção muito contínuo, muito grande, né, Tanucci? Eu queria te perguntar, né, para a gente nessa nossa reta final, duas questões, né, porque elas vão estar juntas. Você acha que nesse período que você tem essa experiência, né, essa vivência toda, a poesia, o poema ganhou mais espaço entre os brasileiros, as pessoas estão consumindo mais poesia, e isso é só por causa da questão digital, ou não? E você tem um projeto das Cestas Poéticas, que é um projeto bastante interessante e que também fomenta, né? Esse tipo de projetos, festivais, né, os saraus que a gente estava falando, tudo isso contribui. Como é que é a sua avaliação desse processo? E conta um pouco do projeto Cestas Poéticas para a gente. Olha, eu acho que a poesia sempre teve muito em voga. Todo mundo precisa de poesia, né? Não há ninguém que, mesmo quem diga eu não gosto de poesia, gosta sim. Tem que sempre ter pelo menos um verso para dizer, ou uma letra de música para dizer, enfim. Essa poesia sempre teve em voga. Eu acho que o que aconteceu foi que, com as redes sociais, né, quem não tinha condição de ler, de escrever um livro, de ter um livro publicado, começou a ser o seu próprio editor nas redes sociais. Muita gente começou a ler poetas sensacionais nas redes, que depois foram publicados em livro. Então, a poesia se manifestou de forma exuberante nas redes sociais, para o bem e para o mal, né? Porque também tem muita gente dizendo que é poeta nunca leu um livro, entendeu? Mas a poesia em si se manifestou. Teve aquele rapaz que ficou até na Rede Globo durante algum tempo falando poesia, e isso é muito bom para a poesia, né? Esqueci o nome dele agora, enfim. Mas isso era muito bom. E as questões de saraus, no Rio de Janeiro, se deixar, tem sarau todo dia. Né? Todo dia tem um evento de poesia no Rio de Janeiro. Sempre. E isso já vem há muitos anos. Então,
ficou um pouco mais, diminuiu um pouco mais com a pandemia, mas retornou novamente. Está todo mundo fazendo sarau e tem poeta para. Às vezes, sarau no mesmo dia, 2, um vai no outro, não vai, um briga porque foi no outro, não foi no outro. Está todo mundo fazendo poesia. Fora a poesia da periferia, né? Que cresceu muito. Tem muita gente que não tinha visibilidade, que tem visibilidade nos últimos anos, graças à rede social, graças aos momentos sociais, né, de negritude, da questão LGBT, que ia mais, enfim, da mulher. Né? Então, esses temas estão nas poesias sociais, principalmente da periferia, que está sobressaindo muito. A questão do meu projeto das cestas poéticas começou com um pedido do portal artcult.com, que é editado, gerenciado, programado pelo Rafael Gomide, me convidou para fazer uma coluna, né, para o site sobre poesia, com a minha poesia. E eu achei aquilo que eu não queria fazer uma coisa só com minha poesia, toda sexta-feira, para mim não me cabia. Falei, já que eu tenho um espaço, eu quero elaborar de tal forma que possa falar de vários poetas, de várias poesias, de vários livros. Então, o Rafael gostou, aí eu fui aumentando, aí fui colocando os eventos todos que tem no Rio de Janeiro, importantes em termos de literatura, e a sexta já foi até premiada, as Cestas Poéticas, como melhor coluna do ano, e eu gosto muito de fazer, dá um trabalho danado, porque eu faço tudo, eu que digito tudo, mas é muito prazeroso porque eu sei que eu estou fazendo um trabalho para a literatura, para a poesia, para os meus amigos poetas, e eu gosto muito. E um trabalho, um projeto que merece muito parabéns, porque é importante, ele é mais um fomento no consumo dos poemas. E eu queria fechar com você, que você citasse, desse umas dicas de alguns nomes que estão despontando no mercado, poetas, poetisas, que você citaria como, olha, vai lá, dá uma lida, começa a acompanhar, tais e tais pessoas são interessantes. Quem você tem visto no mercado, assim, né, independente de julgamento, a questão aqui não é julgar, mas sugerir para que as pessoas possam conhecer, né, possibilidades aí novas? Existe muito, como eu te falei, muita gente fazendo poesia, boa poesia, né? É muito perigoso isso, ficar citando nomes. Você citou fulano de tal, não citou... Fica difícil. Mas tem a Carmen Moreno, tem o Tiago de Barros, que eu já falei, que é poesia visual, tem Luiz Turiba, tem Susana Vargas, tem Adriano Espínola, tem Salgado Maranhão, muita gente maravilhosa fazendo poesia, tem a Rose Araújo, tem Susana Vargas, tem muitas mulheres, tem Wanda Monteiro, tem Beatriz Chacon. Eu vou ficar aqui o tempo todo tentando lembrar. Tem Igor Fagundes, tem Igor Capães, tem Alexandre Brandão, tem Nuno Hall, e, cara, isso só no Rio de Janeiro, porque tem muita gente pelo Brasil inteiro fazendo poesia, boa poesia de qualidade, pessoas que merecem ser lidas, ouvidas e registrado como esse registro que eu estou fazendo aqui hoje com você. Assim como Tanucy Cardoso, que é um excelente poeta, e você deve acompanhar, nós vamos colocar na legenda o site, vamos colocar os livros, as informações, contatos, as cestas poéticas que acontecem todas as sextas-feiras, e vira e mexe, a gente está lá nas nossas redes sociais divulgando a cesta poética, porque ele tem um trabalho ali hercúleo e quase, né, equipe, trabalhando sozinho para essa divulgação, para a produção, mas muito mais do que isso. Esses primeiros nomes que ele citou aí, alguns desses nomes, não se preocupe, você pode voltar à entrevista para poder copiar, para poder anotar. De qualquer forma, vou deixar na legenda também os nomes para facilitar para você que está aí nos assistindo no canal do YouTube, está nos ouvindo no podcast, dá uma olhada, pesquisa sobre esses novos poetas que estão despontando aí no Brasil,
muita gente boa. Obviamente, claro, não dá para fazer uma lista enorme como ele gostaria, afinal de contas, ele também conhece muita gente, mas é para a gente perceber que tem muita gente boa, tem muito brasileiro fazendo poema, muito brasileiro poeta, muita brasileira poetisa, e é importante crescer, não só aí o estímulo via poemas, né, impressos em livros, poemas também pelas redes sociais, que você pode consumir de várias formas. Ler faz toda a diferença. Às vezes tem livros, né, histórias que são contadas, todas elas através de poemas. Ou quantas vezes o próprio poema mexe com a gente, não é verdade? Olha para você ver o exemplo dos poemas que o Thanucy leu aqui, como que a gente percebe a intensidade, como que a gente consegue viajar, né, até deixar a imaginação, né, ganhar asas. Ele mencionou agora há pouco a questão da poesia, do poema que ganhou espaço no programa Encontro da revista, lá no programa Encontro da TV Globo, e quem fazia era o Braulio Bessa, que é um brasileiro lá do Nordeste, maravilhoso, tem um trabalho sensacional, um pouco também, né, dessa linha do Thanucy, que tem um pai lá também do Nordeste, então ele também tem os seus pés, mãos e mais alguma coisa espalhados pelo Nordeste, e a gente quer aproveitar isso para dizer, deixa a poesia fazer mais parte da sua vida.